Tem gente que acha que chorar é um sinal de fraqueza, que mostrar dor é perda de controle, que chorar em silêncio à noite é só mais uma parte da rotina. Mas quem carrega um chamado dentro da alma, sente diferente. Quem é um escolhido, quando chora, não está se entregando, está se transformando. Cada lágrima que cai carrega códigos que o mundo físico não entende. Mas o mundo espiritual recebe como um chamado sagrado. Não é drama, não é fragilidade, não é derrota, é transbordamento. É o limite sendo atravessado por dentro. É a alma dizendo, eu cheguei até aqui e algo em mim precisa renascer agora. Às vezes, você tenta segurar. Respira fundo, disfarça, sorri. Mas por dentro, o corpo treme. A garganta aperta, o peito fecha, e tudo que você queria mesmo era ser visto, ouvido, acolhido. Só que o mundo aprendeu a chamar isso de exagero, e você aprendeu a se conter. Mas o mundo espiritual não julga sua lágrima, ele escuta, ele responde. Lá do outro lado do véu, há uma escuta silenciosa que se acende toda vez que você se quebra em silêncio. Porque quando um escolhido chora, não é só dor, é memória da alma ativando, é o céu se abrindo devagar. E enquanto aqui fora, você tenta fingir que está tudo bem lá dentro, bem lá dentro, algo começa a se mover. O choro que escorre pelo rosto é a chuva que limpa o campo energético, que purifica as zonas mais abafadas da alma. É como uma tempestade que vem para abrir caminho para a luz. O mundo espiritual entende isso. E por isso, quando você sente que ninguém está te vendo, é exatamente quando o invisível te abraça mais forte. Quando ninguém escuta, é quando o universo inteiro te escuta. Você não está chorando à toa. E hoje você vai entender o que realmente acontece quando suas lágrimas escorrem sendo quem você é. Um escolhido. Ser incompreendido dói mais do que a gente admite. E o mais cruel é que muitas vezes essa dor não vem de palavras duras, mas de silêncios, de olhares que não veem, de presenças que não te alcançam. Você fala, mas sente que não foi escutado. Explica, mas parece que ninguém entende. E então vem o pior. Você começa a duvidar da própria intensidade. Começa a pensar que talvez esteja exagerando, que talvez sinta demais, que talvez fosse melhor se diminuir, se adaptar, se moldar. Mas toda vez que você faz isso, algo dentro de você se apaga um pouco mais. É aí que começa a exaustão espiritual. Aquele cansaço que não passa com sono. Aquela vontade de sumir sem motivo aparente, aquela angústia repentina, como se o ar tivesse ficado pesado de repente. Mas não é só cansaço físico, é o seu campo energético gritando. Você está absorvendo a dor dos outros, está sendo esponja de frequências que não são suas, tentando ser luz num ambiente que só quer sombra. E por mais que você tente manter a calma, sorrir, ser gentil, por dentro, seu corpo já está dizendo, assim não dá mais. E nesse ponto, muitos cometem um erro silencioso. Se culpam por sentir tanto, tentam se convencer de que o problema está neles. Mas a verdade é que a sua luz incomoda. Ela ilumina o que os outros querem esconder. A sua sensibilidade não é exagero, é afinação. Você não está quebrado. Você está afinado em uma frequência que poucos sustentam. E quando isso começa a pesar, a lágrima vem. Não porque você é fraco, mas porque está carregando um fardo que nunca foi seu. E o seu choro, por mais doloroso que pareça, é o seu corpo dizendo, eu não vou mais suportar o que não me pertence. O que acontece no invisível quando você sofre? Quando você sofre em silêncio, algo se move no invisível. Mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém te pergunte como você está, mesmo que sua dor pareça invisível aqui fora, ela vibra com força no plano espiritual. Existe uma sabedoria cósmica que escuta o que você nem tem coragem de dizer. Cada
Emoção que você reprime vibra em uma frequência que rompe camadas sutis. Como se sua alma tocasse um tambor silencioso, convocando respostas que vêm de um lugar que a mente não alcança. É por isso que, às vezes, quando você se permite sentir, mesmo que seja sozinho, coisas inexplicáveis começam a acontecer. Um sonho revelador, uma pessoa que aparece do nada com a palavra certa, um sinal, um arrepio, uma música, um silêncio diferente. Isso não é acaso, é o universo respondendo à sua entrega. Porque o sofrimento do escolhido não é como o dos outros. Ele tem propósito, ele tem missão. Ele carrega códigos que só se ativam quando você para de resistir. Osho dizia: a dor não é o problema, a resistência à dor é. E quando você começa a aceitar suas lágrimas sem vergonha, sem culpa, algo dentro de você se abre, como uma terra árida que finalmente recebe chuva, como um solo que começa a se fertilizar com as lágrimas que antes você achava inúteis. Sua dor é lava, queima, destrói, mas também prepara o terreno para uma nova floresta nascer. E mesmo que agora só haja cinzas, o milagre já começou a brotar. Pouca gente vai admitir, mas a luz incomoda, sua leveza incomoda. Sua intensidade, seu silêncio, sua calma, tudo isso provoca em quem ainda vive aprisionado nas próprias sombras. Há pessoas que não sabem lidar com o que você carrega, porque o que você carrega não é comum. É um espelho que revela o que os outros negam em si mesmos. Por isso, ao invés de acolher, muitos afastam. Ao invés de entender, rejeitam. E você sente isso. Mesmo quando ninguém diz nada, mesmo quando tudo parece normal, seu corpo sente, sua alma sabe. A maioria tenta manter-se forte, fingindo que não sente, mas é essa falsa força que os destroça por dentro. A sensibilidade que você aprendeu a esconder é o que falta neles. E o mais doloroso de tudo, muitas vezes quem mais te fez querer apagar sua luz foram os que deveriam protegê-la. Pais, amigos, professores, parceiros, pessoas que, ao invés de enxergar sua alma, quiseram encaixá-la, reduzi-la, controlá-la. E você, por amor, tentou caber, tentou agradar, tentou não ser demais. E nesse esforço, começou a se perder de si. A solidão espiritual não é castigo, é sinal de que você está adiantado. Enquanto muitos ainda buscam sentido fora, você já começou a cavar por dentro. E isso assusta, porque viver acordado num mundo que ainda dorme exige coragem. Jung dizia: o que o outro odeia em você é o que ele reprime em si. Sua luz revela a prisão alheia. Seu silêncio incomoda o ruído. Sua presença, mesmo em silêncio, já faz barulho. E é por isso que você sente que precisa se proteger. Mas não precisa se esconder. A luz que é real não precisa provar nada. Só precisa continuar sendo. A energia das suas lágrimas não some, ela transforma tudo. Você acha que está apenas chorando, mas há algo acontecendo por trás do véu. Lágrimas não são vazias. Elas carregam códigos, memórias, registros. Cada gota que escorre do seu rosto carrega camadas de experiências que talvez você nunca tenha conseguido colocar em palavras. Lágrimas são a linguagem secreta da alma. E no mundo espiritual, elas têm peso, têm força, têm poder. O que não foi dito com a voz está sendo proclamado pelo corpo. Muitos dizem que quem sente demais é frágil, mas sentir demais é força demais para ser contida. Por isso esgota, por isso pesa, por isso você cansa. Mas a energia da sua dor não se perde. Ela se move, ela toca, ela transforma. As lágrimas do escolhido fertilizam territórios sagrados. Isso não é metáfora poética, é realidade espiritual. Quem sente profundamente, transforma profundamente. Mas primeiro precisa aprender a cuidar do que sente, a acolher,
a escutar, a não mais reprimir. A ciência já entendeu o que o espírito sempre soube. Emoções reprimidas viram doenças. O cérebro, quando forçado a silenciar sentimentos, ativa o modo de sobrevivência, e aí vem a tensão no corpo, o cansaço inexplicável, a mente nublada. O autocuidado não é um luxo, é urgência. Um caminho simples começa com um gesto sutil: escanear o corpo em silêncio. Perguntar-se: onde dói? Por quê? O que ainda carrego que não é meu? A resposta virá. E quando vier, será o início de um novo ciclo, o ciclo da sua libertação emocional. A virada começa no fundo do poço. Há um momento em que tudo parece ruir. O corpo já não aguenta, a alma já não reage, e a mente cansada começa a ceder. A isso, muitos chamam de colapso. Mas no mundo espiritual, esse ponto tem outro nome: nascimento. É ali, quando o ego desiste de controlar tudo, que a alma finalmente emerge. Quando você desiste, não está fracassando. Está se entregando à verdade mais profunda de quem você é. E é nesse momento de rendição que a virada começa. Talvez você já tenha vivido esse momento. Talvez esteja vivendo agora. Um silêncio mais fundo, uma tristeza que não tem nome, um cansaço que não tem cura aparente. E no meio disso, uma pequena voz que sussurra: existe algo além disso. Essa voz é sua alma chamando de volta. E ela só aparece quando todo o resto já desabou. Quando não há mais máscaras. Quando não há mais forças para fingir. Só resta a verdade. E essa verdade dói, mas liberta. Muitos buscam paz como quem busca anestesia. Mas paz verdadeira não é ausência de dor. É a presença da sua essência, mesmo dentro do caos. É você sentado no meio dos próprios estilhaços, dizendo: eu ainda estou aqui. A virada acontece quando você entende que não precisa mais fugir, não precisa mais provar, não precisa mais resistir, precisa apenas voltar, voltar para si. E ali, no fundo do poço, descobrir que você sempre teve asas. Quase ninguém percebe, mas há um instante silencioso, discreto, em que algo dentro de você começa a voltar à vida. É como se o peito se abrisse por dentro, como se uma brisa leve atravessasse a alma pela primeira vez depois de anos. Você ainda sente dor, ainda tem medo, mas agora também tem uma estranha paz, uma certeza que não vem da razão, mas de um lugar mais fundo. Você não sabe explicar, mas sente que está voltando, voltando para si. Esse renascimento não vem com fogos, vem com pausas, com menos necessidade de se explicar, com mais vontade de estar só, com uma estranha sensação de que já sabia, de que sempre soube. A alma desperta não grita, ela sussurra, e quem escuta entende. O mundo ao redor não muda, mas o jeito como você o habita, sim. E isso muda tudo. Você começa a reconhecer que é diferente, que é um escolhido. Mesmo depois de tentar negar isso 1000 vezes, mesmo depois de tentar caber, de se apagar, de se perder, você sempre voltava para si, sempre. E esse sempre não era fraqueza, era chamado, era missão, era a lembrança de que sua alma tem um contrato com algo maior. E esse contrato, mesmo esquecido, nunca foi quebrado. A força que nasce do sofrimento incompreendido, a dor que ninguém entendeu, foi exatamente a que te tornou quem você é. Enquanto o mundo te pedia para calar, você aprendia a ouvir mais, fundo. Enquanto tentavam te apagar, você aprendia a acender de dentro. E foi assim que sua força nasceu, não como grito, mas como presença, como uma luz que não precisa de palco, nem de plateia. A luz que nasce do silêncio tem outro brilho. Ela não ilumina para aparecer. Ela ilumina porque a missão do escolhido nunca começa com poder. Começa com dor, com noites em claro,
com dúvidas profundas, com lágrimas em silêncio, mas é exatamente essa dor que o prepara para curar. Jung chamava isso de arquétipo do herói ferido. O curador é aquele que sangrou, e ao sangrar, aprendeu a tocar as feridas alheias com respeito, sem invadir, sem julgar, com presença. Há perguntas que abrem portais. Quem sou eu sem essa dor? É uma delas. Escrevê-las 7 vezes com 7 respostas diferentes é como tirar as camadas do próprio ser. No fim, quando você lê em voz alta, algo se alinha por dentro, como se a alma dissesse: agora eu lembro. E ao lembrar, ela recomeça. Não do zero, mas do ponto onde parou de se esquecer. O escolhido não se vinga, ele transcende. A raiva que você sente não é pecado, é pedido de justiça da alma. Mas o escolhido entende que nem toda dor precisa de revanche. Às vezes, só precisa de voz, de escuta, de verdade. Você não precisa provar nada, nem se justificar, nem esperar que entendam. Sua energia já diz tudo, sua presença já ensina, sua calma já transforma, a vingança aprisiona, a transcendência liberta. O corpo guarda tudo, e quando a alma não é ouvida, ele fala em forma de dor, de tensão, de peso. A bioenergética revela: as couraças musculares são armaduras emocionais. Ombros duros, mandíbulas travadas, peito fechado. Tudo isso é a alma em alerta. É o corpo tentando proteger o que ainda não cicatrizou. Mas chega uma hora em que proteger não basta. É preciso libertar, soltar, abrir espaço para que o novo entre. E quando o novo entra, ele não grita, ele silencia. Um silêncio diferente. Não o silêncio da repressão, mas o da paz. O silêncio que vem quando você entende que não precisa mais estar onde não é bem-vindo, que não precisa mais implorar por aceitação, que não precisa mais carregar o que nunca foi seu. A maior virada da alma é essa, quando ela para de lutar, não por desistência, mas por consciência. E ali, finalmente, ela volta a respirar. O escolhido não sobrevive, ele desperta. No fim, talvez você perceba que nunca foi apenas sobre suportar, sobre resistir, sobre continuar. A verdadeira transformação começa quando você entende que não está mais aqui apenas para sobreviver, mas para despertar. A dor que parecia injusta, o silêncio que parecia castigo, os caminhos tortos que você foi forçado a trilhar. Tudo isso era preparação. Era o lapidar invisível do seu espírito. E agora, finalmente, a casca começa a rachar. E a luz começa a sair pelas brechas. Você não era fraco, era profundo. Sua sensibilidade, que sempre te fizeram acreditar ser uma falha, era na verdade um dom em processo de maturação. Você não sentia demais por exagero, mas porque sua alma sempre captou o que os olhos não viam. Isso te confundiu, isso te isolou. Mas agora você sabe, você não veio ao mundo para se esconder. Você veio para iluminar. Sensíveis não são frágeis, são portadores de um radar invisível que o mundo ainda não aprendeu a decodificar, mas que o mundo precisa, desesperadamente, que se mantenha aceso. E mesmo que ninguém entenda sua linguagem, o universo entende, e é a ele que você responde. Sêneca dizia: nunca peça desculpas por sentir. E essa talvez seja a frase mais libertadora de todas, porque sentir é viver com verdade, é existir sem mentir para si mesmo. A emoção é inteligência viva, é bússola, é ponte, é caminho. E quando você aprende a silenciar por dentro, não como fuga, mas como escuta, algo extraordinário acontece. O mundo começa a te ouvir. A sua jornada não precisa ser barulhenta para ser revolucionária. Ela só precisa ser real. E se ela for real, ela já é luz. E se ela já é luz, então você já é farol.